Tem gente ainda testando o público, mexendo em campanha, duplicando o conjunto de anúncios, achando que o problema está na configuração. Enquanto isso, 85% dos anúncios estão sendo ignorados antes mesmo do cérebro processar que aquilo é uma marca. O jogo não é mais sobre mídia, é sobre atenção, emoção e memória. Houve uma época que vender no digital era até que simples, né? Você usava ali uma segmentação básica, um criativo mostrando o produto e o Pixel aprendia sozinho e as vendas vinham naturalmente. Eu mesmo fazia isso quando estava começando com anúncios, onde eu usava anúncios extremamente simples e funcionavam. Só que o cenário mudou de alguns anos para cá e toda aquela precisão que o algoritmo tinha, ele não tem mais. E hoje a maior parte dos seus anúncios nem chega a ser realmente vistos. Só que o problema não é mais algo só de mídia, é a atenção, é a emoção, é uma coisa mais humana, faz parte de entender um pouco mais sobre o cérebro humano. Então, nesse vídeo, eu quero te mostrar por que essa precisão toda do algoritmo acabou, o que o dilema da atenção está fazendo com seus anúncios e, principalmente, como usar a estratégia emocional para construir memória, atenção e vendas. Porque agora, mais do que nunca, a criatividade virou o seu principal driver de performance. Então, antes de 2020, fazer marketing digital era até que fácil. O algoritmo ele aprendia sozinho quem eram os seus compradores. Nós tínhamos ali taxas de CPM bem barato e conversão muito alto. Então o Pixel ele rastreava tudo e montava um perfil comportamental detalhado. Ele conseguia entregar ali anúncios para pessoas realmente com perfil idêntico aos que compraram. Nessa época, né, uma experiência aí própria, eu tinha uma loja de roupas e meus anúncios eles eram muito simples. Basicamente era mostrando o produto com uma segmentação básica, algo mais ou menos como mulheres de 18 a 35 anos interessadas em moda feminino, vamos dizer. E esse tipo de segmentação, esse tipo de estratégia já bastava. As vendas eram boas mesmo com orçamento baixo. Só que aí veio uma mudança, veio o iOS 14 em 2025, onde 96% dos usuários começaram a recusar o rastreamento de dados e o Facebook perdeu 80% dos dados. Aquela máquina quebrou e infelizmente não vai voltar mais. Então, hoje a sua margem de erro ela desapareceu. E o que desapareceu não foi orçamento, foi a capacidade de apertar botões e esperar resultados. Mas tem um problema que poucos percebem. Ninguém está vendo seus anúncios. Como assim, Matheus? Ninguém está vendo meus anúncios. E quando eu abro o gerenciador e tem lá o alcance, as impressões, os números bem bonitinho, é aí que mora o problema. Os anúncios, de fato, eles continuam sendo entregues, eles geram milhões de impressões, mas as pessoas elas não prestam atenção. Tem um estudo muito interessante que eu vou deixar aqui na descrição, onde o autor ele mensurou cerca de 130 mil anúncios com uma empresa, né? E o que eles descobriram foi que 85% dos anúncios não alcançaram 2,5 segundos de atenção ativa. Esse número, 2,5 segundos, é o tempo mínimo para que o cérebro precisa para processar e armazenar a memória de longo prazo. Ou seja, de cada 100 pessoas que viram o anúncio, por exemplo, só 15 prestaram atenção suficiente. Os outros 85 scrollaram antes mesmo de o cérebro perceber que aquilo era um anúncio. Mas por que isso acontece? O grande ponto é que seus anúncios eles disputam a atenção com milhões de coisas, como memes, BBB, quem saiu do paredão, dancinhas, enfim. E a barreira para ignorar você é praticamente zero, né? As pessoas estão ali no scroll infinito. Comparado à TV, ou outdoor, o digital sempre perde a atenção. Então, qual é a solução? Bom, a solução é a criatividade estratégica, que faz o dedo parar e compete com a dopamina e mantém a atenção por tempo suficiente para formar memória. Mas antes de ver como, você precisa entender realmente assim, pelo menos ter uma ideia de como o cérebro funciona. Tem um autor que eu particularmente gosto muito, que é o Daniel Kahneman, que ele ganhou um Nobel em Economia Comportamental e ele mostrou no seu livro, né, O Rápido e Devagar, que o cérebro ele opera em dois sistemas. O sistema 1, que já é um sistema rápido, intuitivo, emocional e automático, e o sistema 2, que já é um sistema lento, racional, deliberado. A maioria das decisões ela é tomada pelo sistema 1, né, que são as decisões emocionais. Depois é que elas são racionalizadas pelo sistema 2. Então você não decide logicamente e depois sente. Na verdade, a gente sente primeiro,
decide baseado na emoção e posteriormente busca ali argumentos racionais para justificar a nossa atitude, né, a nossa escolha. Então, quando o anúncio só tem elementos racionais focados no produto, eles são ignorados, né? É a lógica. Esses elementos eles só atingem o lado racional e que não é o mais importante para capturar a atenção. Tem um outro autor que eu vou deixar aqui também, que é o Orlando Wood, que ele fez um estudo muito interessante. Ao longo de 4 décadas, 1000 anúncios ele analisou. E ele descobriu alguns elementos emocionais que geram mais engajamento e atenção. Entre eles estão personagens, música, diálogo, humor, contexto real, referências culturais. O que faz, de fato, alguém parar no seu anúncio não é a lógica, e é a emoção. Justamente foi isso que esse autor ele descobriu no estudo dele. Então, como é que a gente faz para criar realmente anúncios que captam a emoção e geram memórias? Bom, a criatividade ela é baseada em estratégia emocional. Se você constrói disponibilidade mental, significa mais ou menos o quê? Que é a sua marca ser lembrada numa situação de compra. Nessa parte, o emocional vai fazer a função de converter melhor, porque ele vai capturar a atenção, vai fazer a pessoa parar de scrollar, gerar engajamento, criar um contexto positivo e a pessoa com aquele contexto positivo vai guardar aquela memória para facilitar a decisão na hora de fato, no momento ali de compra e naquele momento, como o Kahneman observou, de primeiro decidir pela emoção e depois buscar argumentos lógicos para justificar o que você acabou de fazer. Então eu vou te dar aqui uma estrutura que qualquer pessoa pode aplicar. É uma estrutura básica para você mais ter uma espécie assim de introdução. Então você pode usar até mesmo com orçamento básico. Primeiro ponto, então, você vai entender qual emoção o seu produto resolve. Não estou falando sobre recursos, sobre preço. Estou falando mais na questão assim de que emoção o seu cliente vive antes de comprar. Por exemplo, ele sai de uma insegurança para confiança, ele começa a ter mais alívio depois da frustração. Mais ou menos assim, quando você entende a emoção, de fato, você sabe o que comunicar. Se você não entende, há grande chance de você criar anúncios genéricos. Outro ponto, use elementos emocionais, principalmente naqueles que eu comentei com você sobre aquele autor, né? Personagens reais, situações do cotidiano, né? Cenários mais abstratos, vamos dizer assim, diálogos, música, o que mais? Narrativa, enfim, tudo que saia do padrão do racional. São alguns elementos, eu vou deixar um estudo aqui que lista melhor todos esses, para não ficar muito cansativo o vídeo, eu ter que ficar falando ponto por ponto. Você pode dar uma lida e ver de fato quais são esses elementos que ele entendeu melhor, que podem te ajudar na construção dos seus anúncios. Agora outra dica bem legal, né? Capture ali a atenção, tente capturar a atenção ali nos primeiros 0,5 segundos. Então você meio que tem meio segundo para evitar o scroll, né, que é um comportamento automático, né? Então você pode usar ali rostos humanos, texto em movimento, usar a música como um gancho ali, uma pergunta provocativa. E o grande trunfo é escolha de 2 a 3 elementos, né, para não ficar algo extremamente cansativo também, da pessoa estar vendo que você está querendo entupir ali o seu conteúdo, o seu vídeo, de coisas para capturar a atenção dela. Nesse momento também a naturalidade é muito importante para que você não perca, vamos dizer, não, na verdade, não traga um conteúdo que você quer que seja emocional, mas de tanto colocar coisas, ele acaba trazendo um aspecto mais assim, uma sensação de que é algo forçado. E é isso que você não pode fazer ao criar anúncios que queiram despertar a emoção nas pessoas. Bom, então, assim, uma dica também importante, né? Tente reduzir ao máximo esses elementos racionais no início. Então, esses anúncios como compre agora, só sobre preço, não têm a tendência a ser tão eficientes, porque, como a gente conversou, o cérebro ele processa primeiro o emocional, né? Então, se você toma cuidado ali nos primeiros segundos de captar a atenção da pessoa com elementos emocionais, você vai conseguir manter a atenção dela. E aí, posteriormente, você apresenta o seu produto como solução. Agora, uma dica muito legal também: construir memória de longo prazo, sobre aquilo que eu falei sobre a disponibilidade mental. Aqueles anúncios que não geram memória, eles vão acontecer o quê? Precisar ser repetidos infinitamente, testados cada vez com budgets cada vez maiores. E ao contrário disso, os anúncios emocionais, eles constroem a disponibilidade mental.
a sua marca ela vai começar a ser lembrada e isso reduz drasticamente o seu custo por aquisição. Então, o raciocínio é teste menos, mas teste melhor. Não vamos ali trabalhar rodando 15, vários anúncios iguais, por exemplo, com headlines diferentes. Eu acho muito mais interessante rodar 3 a 4 conceitos emocionais completamente diferentes. Você pode ali testar humor, testar várias emoções, alegria, que despertem alguma emoção na pessoa, mas testando ângulos e conceitos emocionais diferentes, para que justamente você faça um teste e consiga entender aquilo que melhor conversa com seu público, enfim, o que traz mais resultado. Não é porque a estratégia emocional é algo comprovadamente eficiente, mas tratar todos os mesmos conceitos, todas as mesmas estratégias dentro do mesmo conteúdo, no mesmo anúncio, vai ficar confuso, né? Você querendo ali humor, tristeza, alegria, tudo na mesma coisa, no mesmo anúncio, vai na verdade ficar meio confuso e provavelmente as pessoas vão passar o seu anúncio. Então, quando vocês usam a criatividade, você vai começar a parar de desperdiçar orçamento, né? E percebendo que a atenção é o bem mais precioso. Então, você não ficar mais rodando anúncios genéricos, né? E não se entregando ao apertar o botão, isso vai trazer mais ordem, né, nas suas campanhas, nas suas estratégias. Isso tudo traz ordem para você ter estratégia. Por quê? Porque a partir do momento que você tem um criativo que obedece à emoção, você vai ter uma campanha que obedece à estratégia e uma estratégia que obedece ao comportamento humano. Então, mais ou menos sem isso, nada de grandioso vai ser construído sem esse eixo que eu acabei de falar com vocês. Então, você a partir de agora tem duas escolhas. A opção 1 é continuar fazendo criativos genéricos e reclamando do algoritmo, da concorrência, só vendo ali seu orçamento queimar e ver sua margem derreter, ou você pode aí na opção 2 entender realmente que o jogo mudou, aceitar que a criatividade virou uma vantagem competitiva e criar uma máquina de venda sustentável. Então eu tenho certeza que se você chegou até aqui, essa escolha vai ser bem fácil e você vai conseguir tomar a melhor decisão de acordo com o que nós conversamos. Então, se inscreve no canal, deixa seu comentário. Eu vou estar sempre tentando trazer mais conteúdo sobre esse, sobre a criatividade na criação dos anúncios, sobre mais estratégias voltadas para capturar a atenção e fazer com que as pessoas gerem memória acerca da sua marca. Isso tudo vai construído com os conteúdos, os anúncios e aquilo que as pessoas veem e que tenham capacidade suficiente para aquilo que mais importa, que é capturar a atenção das pessoas. Então, é isso. Até a próxima. A gente se vê no próximo vídeo.